Reforma Protestante foi um movimento que não aconteceu apenas na Alemanha. A gente sabe que o ato de Lutero acontece lá, porém, as ideias da reforma para a igreja invadiram diversos outros lugares. Você vai ver na Alemanha, na Inglaterra, na França. E na Escócia, o principal representante da reforma protestante é o que é muito conhecido, nós falamos inclusive bem pouco dele, mas é o conhecido como o pai do presbiterianismo, John Knox. John Knox é o pai do presbiterianismo e foi basicamente o responsável por grande parte das ideias e da reforma na Escócia. Pois bem, diz o registro histórico que por volta dos seus 58 anos de idade, John Knox estava prestes a morrer. E no dia 24 de novembro de 1572, no seu leito de morte, logo pela manhã, alguns irmãos da igreja já estavam lá e algumas lideranças já orando, fazendo leituras bíblicas. John Knox se levanta nesse dia, tenta ficar numa cadeira, e o registro da época diz que ele não conseguiu nem ficar sentado na cadeira por muito tempo, mas fez um pedido, que fossem lidos 2 textos bíblicos antes que ele morresse. Esse foi o seu pedido ali final. O primeiro deles foi o texto de 1 Coríntios capítulo 15, que trata sobre a ressurreição. O registro histórico diz que quem fez a leitura com a voz embargada foi inclusive sua esposa. E curiosamente, o segundo texto que John Knox pediu que fosse lido foi justamente João capítulo 17. Nas palavras de John Knox, João capítulo 17 foi onde ele lançou a sua primeira ânfora, onde de fato ele podia dizer que estava seguro. O texto que nós acabamos de ler, João capítulo 17. O F.F. Bruce, que conta esse registro, traz nas suas palavras introdutórias assim: no final de sua vida, falando de nós, suas palavras mostram como ele estava integrado com este capítulo, conhecendo o que ele significa para a atribulada igreja de Deus, a noiva de Jesus Cristo, desprezada pelo mundo, mas preciosa aos seus olhos. Ele entendeu claramente que a igreja vive verdadeiramente num plano mais elevado do que o nível político turbulento em que estivera tão envolvido e com a qual estava agora tão decepcionado. Isso falando de John Knox no seu contexto na Escócia. A preocupação de Knox parece refletir a preocupação de Jesus no meio desta oração, porque a igreja, se a igreja não permanecer na unidade, ela fracassa na sua missão. E João 17, a oração que nós temos aqui, se você prestou atenção na leitura, com a quantidade de palavras que indicavam unidade, juntos, você percebe que havia da boca de Cristo uma certa preocupação quanto à unidade da igreja quando ele está orando, pedindo ao Pai. A gente deve olhar para o contexto. A gente sempre chega no capítulo 17, a oração é bem marcante, mas é importante lembrar o que estava acontecendo. Jesus acabara de celebrar a ceia com os discípulos e ele está dizendo suas últimas palavras antes de ir para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, onde finalmente ele seria traído por Judas com um beijo. Então a oração que Jesus está proferindo aqui aconteceu depois de uma série de questões. E uma delas foi justamente depois de uma discussão que acontecia entre os próprios discípulos sobre quem era o maior entre eles. E se você se lembra, a resposta de Jesus
foi exemplificada e ilustrada no famoso lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando-os então ali sobre a unidade e antecipando para nós ainda hoje que absolutamente nenhuma unidade será mantida sem humildade, sem serviço, sem competição, e nenhuma unidade será mantida sem essas coisas. Pois bem, ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos, essa oração nem aconteceu lá no Getsemane ainda. Isso tudo acontece antes. Você percebe que a fala de Jesus, porque nós começamos o capítulo 17 com a expressão tendo Jesus falado estas coisas. Isso significa que Jesus vinha falando desde o capítulo 13, tratando dessas questões desde o capítulo 13, já chegando na sua trajetória rumo à cruz. E ao que tudo indica, pelo que nós vemos aqui o andamento da oração, essa não é uma oração que Jesus está fazendo de forma escondida, íntima, parece ser uma oração pública. É daquelas orações que os presentes podem ouvir e podem captar o que está sendo dito. Essa oração, você vê o título aí que foi dado pela editora, em negrito na sua Bíblia, certamente, é chamada então de oração sacerdotal. Ela passa a receber esse nome a partir do século XVI, onde um teólogo luterano dá este título para essa oração sacerdotal. O que nós vamos ver aqui, irmãos, nesta noite? Qual é o nosso objetivo principal olhando para essa oração? A gente observa que o objetivo principal dessa oração era para que os discípulos fossem um, sendo então aperfeiçoados na unidade. Foi uma expressão que apareceu no decorrer da oração, aperfeiçoados na unidade. Então, hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema vivendo em unidade. Como uma igreja pode viver em unidade? Nós vamos observar isso a partir do texto bíblico, e primeiramente nós podemos aprender que para uma igreja viver em unidade, a igreja vive em unidade guardada no nome de Deus. Guardada no nome de Deus. Nos versos de 6 a 11, Jesus caracterizou os seus discípulos como aqueles que pertencem a Ele, que conhecem o Pai, que vivem na palavra. Nós lemos essas expressões aqui quando lemos o texto inteiro. Pois bem, ao cumprir-se o tempo de Cristo na terra, os discípulos deveriam continuar a sua missão. É diante disso que eles estão. Jesus está prestes a morrer na cruz. Ele vai partir para os seus últimos passos. Mas a missão dos discípulos deveria continuar. Por isso, Jesus está fazendo uma oração como um sacerdote, como então aquele único que pode mediar entre Deus e os homens, intercedendo pelos seus discípulos e, consequentemente, intercedendo por sua igreja. E o primeiro imperativo que nós encontramos nessa súplica de Jesus ao Pai é justamente guarda-os. Veja o versículo 11. Jesus pede assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. A expressão inteira que fica aqui, ou a expressão inteira que nós vemos, significa que é no nome de Deus que se encontra a total segurança para uma igreja, visto que Cristo está pedindo proteção para a sua igreja, dizendo: guarda-os, você viu a expressão em dentro, guarda-os dentro do teu nome, em teu nome. Então, Jesus está demonstrando que a total segurança de uma igreja, para que ela viva em unidade,
é ser guardada por Deus. Ele diz: guarda-os em teu nome. Nós sabemos, irmãos, que nome é extremamente importante nas Escrituras. Talvez hoje, o que as pessoas pensam mais na hora de colocar os nomes é se alguém vai sofrer bullying ou algo parecido, não é? Mas na época não. Você que está lendo a Bíblia mais atento percebe que às vezes você tem alguém recebendo o nome, ou por causa do que aconteceu na história, ou por causa do significado. Pois bem, nome tinha importância. E o nome de Deus, obviamente, que é extremamente importante. Quem olha para as Escrituras percebe que o nome de Deus no Antigo Testamento não denota apenas o seu caráter divino, mas também todo o seu poder. Como, por exemplo, no Salmo 54, versículo 1, é lido assim: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Então, o nome tem, além do caráter divino, o nome de Deus demonstra o seu poder. E o que Jesus está fazendo aqui é pedindo para que a igreja fosse guardada no nome de Deus. E a razão desse pedido é a permanência no mundo daqueles que são deles. Então o objetivo era a unidade dos mesmos frente à permanência no mundo. Então Jesus pede para Deus, para que Ele nos guarde, a fim de que nós que ficamos enquanto Ele parte, não nos separemos uns dos outros. Inclusive, você ler o versículo 12, ele dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E aí ele diz: e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja, apenas Judas foi o único daquele pequenino rebanho que se perdeu. E aí Jesus esclareceu o motivo. Foi a determinação divina, porque ele nunca foi um daquele rebanho. Fica evidente para nós, irmãos, então, que um dos fatores para a desunião de uma igreja, por exemplo, é o mundanismo que nos rodeia e tenta nos seduzir, nos afastar da vontade de Deus. Por isso, a igreja precisa estar firmada no nome de Deus, guardada no nome de Deus, porque guardada debaixo do seu poder divino, certamente a igreja será preservada de tais desvios que corrompem a unidade da igreja. Veja que não é apenas para que eles só ficassem guardados. Parece a imagem de você ver aquele monte de pintinhos guardados debaixo da asa de sua mãe, da galinha da sua mãe, porque há um sentido maior, não somente ser guardado. Veja o versículo 13, ele diz assim: mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo. Então Jesus está indicando que ele está pedindo para que eles fossem guardados, e eles estão ali ouvindo, e ele está falando no mundo com um motivo: para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. A sua intercessão também é para que a alegria fosse mantida na igreja no tempo em que estivessem separados fisicamente de Jesus Cristo, o seu Salvador. Irmãos, nós precisamos definitivamente nos convencer de que a unidade da igreja faz parte da proteção de Deus sobre suas ovelhas. Você percebe que esse é o pedido de Jesus Cristo, pela proteção de Deus, visando que o povo esteja unido e feliz debaixo do cuidado, guardados no nome de Deus. O nome de Deus, então, e a unidade da Trindade são os nossos modelos para a unidade de uma igreja. Se nós estivermos guardados no nome dele e quem ele é, certamente nós conseguiremos continuar sendo uma igreja unida. Agora, veja o versículo 14. Jesus diz:
eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja o versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está apontando, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E esse é o motivo para que nós sejamos guardados pelo nome de Deus. No versículo 15 fica claro que guardar não significa nos retirar do mundo, mas nos proteger do mal. Veja o versículo 15, Jesus diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A igreja, irmãos, não está livre das influências do mundo. E a história da igreja, na verdade, testemunha bastante sobre isso, porque quando você olha a história da igreja, você vai ver que a igreja sempre oscilou entre alguns extremos. Você aprende, às vezes, período que a igreja, achando que não deveria vivenciar o que está no mundo, ela se isolava completamente do mundo, e a gente pode lembrar até de períodos que talvez você já tenha vivido, como alguns fardos que foram colocados no decorrer da história. Crente não assiste televisão, crente não joga bola, já ouviu? Um monte de coisas do lado de um extremo. E a igreja oscilava às vezes também para o outro extremo. Semana passada lá em Mussurunga eu chamei de a síndrome do não tem nada a ver, que talvez seja uma das mais vivenciadas hoje em dia. Parece que tudo é tão aberto que as pessoas agora sempre vão exemplificar, dizendo, não tem nada a ver, nós somos livres em Cristo, podemos viver da maneira que bem achamos, porque o que importa é que nós somos salvos. Veja, uma hora a igreja está agindo como se não devesse nem fazer nada nesse mundo, outra hora ela está agindo como se pudesse vivenciar de forma deliberada as coisas do mundo, e o que importa é então o que você sente, o seu coração. Jesus disse, eu não os tiro do mundo, não peço que os tire do mundo, mas peço que os guardes do mal. E como nós somos guardados do mal, como nós mantemos a unidade da igreja? Guardados no nome de Deus. Então o ponto-chave para a gente manter o equilíbrio entre esses extremos é olhando para a unidade da igreja no nome de Deus. E para sermos um, então, é preciso sermos passivos aos cuidados das mãos protetoras de Deus, que é o nosso Pai Supremo Pastor. É necessário, então, que quando você ouve Jesus dizendo, guarda-os no teu nome, você se lembre que para ser guardado, você está no rebanho. Você deve relacionar-se com o Senhor diariamente. E você vai perceber o quanto é bom ser protegido pelas mãos protetoras do nosso Deus. Como a igreja vive em unidade, guardados no nome de Deus. Depois nós vamos aprender Jesus dizendo que a igreja vive em unidade, santificada na verdade. Santificada na verdade. O próximo imperativo que a gente encontra aqui nesse texto da oração de Jesus é um pedido para que Deus nos santifique. Veja o versículo 17. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Notem que o instrumento claro dessa santificação que Jesus está pedindo que o Pai faça a sua igreja é a verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. John Stott certa vez afirmou assim, o principal meio da igreja manter sua unidade será sua lealdade à verdade revelada de Deus. Irmãos, quando nós olhamos aqui a palavra verdade, nós lembramos que verdade no Evangelho de João e nas suas epístolas tem um sentido duplo. Você encontra João se referindo a Jesus no capítulo 14, versículo 6, dizendo que Jesus é a verdade. E aqui ele está se referindo à palavra como sendo a verdade. Então nós entendemos que quando Jesus diz
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós podemos entender que ser santificado na verdade é tanto andar com Jesus como guardar a palavra escrita de Deus nas Escrituras, porque é assim que nós olhamos para as Escrituras e aprendemos quem é Jesus. Ele é a palavra, o Logos de Deus. De maneira então que quando você olha para essa revelação especial que pode sim verdadeiramente trazer a salvação para a igreja, você vê que Jesus e a palavra estão completamente entrelaçados. De maneira que se você então quer vivenciar isso para a unidade da igreja, você deveria se preocupar diariamente em ser santificado por meio do seu relacionamento com Cristo e também o seu relacionamento com as Escrituras. Então, sem santidade é impossível falar de unidade de igreja, sem santidade é impossível sermos aperfeiçoados na verdade. E as Escrituras nos foram dadas justamente para a nossa santificação, como objeto da sua graça em nosso favor. Jesus já dissera na mesma noite, olha lá no capítulo 14, versículo 21, como Jesus disse, 14, 21, na mesma noite Jesus disse assim, vamos ler todos nós juntos, versículo 21 do capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso significa, irmãos, que manter a sã doutrina para a unidade da igreja é estar firmado no Evangelho. E é assim que nós iremos ser unidos, porque sem santificação e sem a busca diária por essa santidade e aprendizado, nós vamos nos desunir como cristãos. Sabe por quê? Porque quando você for confrontado em relação a um pecado, se você não está santificado na palavra, a primeira reação sua é tentar responder com o que você tem de conhecimento aí, cultural, ou com o que você acha. Então, quando na igreja você for confrontado no pecado, você fala assim, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas a Bíblia diz que é pecado. E quem não está santificado na palavra vai dizer, mas eu não sinto. Eu não tenho problema com isso, não. Eu vivo tranquilamente. Irmãos, o Senhor diz, a unidade da igreja é mantida por uma santificação que o Senhor mesmo dá. Mas como Ele dá? Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é perfeitamente visível, irmãos, que os desvios doutrinários causam desunião à igreja. Então, a verdadeira unidade de uma igreja deve estar firmada na santificação por meio da palavra de Deus. Nós não podemos nos desviar disso. Permita-se ser corrigido, confrontado pela palavra de Deus, e você vai perceber que o confronto, na verdade, é um ato de amor de Deus para conosco, para que nós continuemos unidos, juntos como igreja do Senhor. Como nós vivemos em unidade, a igreja, guardados no nome de Deus, santificados na verdade que é a palavra. Terceiro lugar, a igreja vive em unidade cumprindo a sua missão. Veja, guardados no nome de Deus, santificados na palavra e ao mesmo tempo cumprindo a sua missão. A oração de Jesus não é somente pelos que já são crentes, mas também por aqueles que vierem a crer em Cristo através da pregação do Evangelho. Foi isso que nós vimos, veja o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aí o Senhor diz, não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Veja que, embora estejamos vivendo no mundo, ainda assim o Senhor nos envia para dentro do mundo, seguindo o modelo de missão do próprio Cristo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Notaram que o que o Senhor estava pedindo era: guarda-os, livra-os de todo o mal que há no mundo, mas não tira eles do mundo. Santifica-os. E como eles vão ser santificados? Com a palavra, com a verdade. Mas ao mesmo tempo, por que nós, igreja, ainda estamos aqui? Ou por que o Senhor Jesus fez dessa maneira? Ele diz: da mesma forma que o Pai me enviou, eu os envio. A igreja tem um propósito, cumprir uma missão. Então a unidade da igreja é um pré-requisito essencial para o sucesso da missão. Se nós queremos, como povo de Deus, ver mais almas sendo alcançadas, se nós queremos, como povo de Deus, ver o nosso trabalho rompendo como tem acontecido em nosso meio, em nossa igreja, em nossas congregações como essa, é extremamente importante que nós continuemos unidos. Porque Ele nos colocou aqui com uma missão. Ele nos guarda, Ele nos disse que nós devemos então ser santificados, e Ele diz como? Pela palavra, mas ao mesmo tempo nós não paramos. Nós, assim como o modelo do que foi feito com Jesus, nós fazemos. O Pai me enviou, e assim como Ele me enviou, eu os enviei ao mundo. Irmãos, quando nós olhamos para o que a unidade de uma igreja fez no decorrer da história, nós percebemos que é real, o quanto de fato algo extraordinário pode acontecer. A unidade e a comunhão da igreja trouxeram muitas conversões na época da igreja primitiva. Tertuliano testemunha que eles se amavam tanto, o povo daquela época, que muitos se entregavam ao martírio em lugar dos outros. Isso fazia com que os cidadãos romanos presentes nos teatros para martirizar cristãos dissessem assim: vejam como eles se amam, diz Tertuliano. E Tertuliano afirmava que o sangue deles era a semente para o crescimento da igreja. A igreja unida, exercendo o amor verdadeiro que há em Cristo, o amor sacrificial, ao ponto de não olhar somente para o seu próprio interesse, mas alguns daquela época se ofereciam para morrer em lugar dos outros. O que a gente aprende aqui nessa oração sacerdotal? Desde o início da oração, algumas coisas são um passo a passo é dado. No versículo 6 você aprende que nós somos de Cristo, pois Deus nos deu a Cristo. E aí nos versos 14 e 16 nós vimos que por causa disso, porque Deus nos deu a Cristo, nós não somos mais do mundo, nós não pertencemos mais ao mundo. E no versículo 11 você aprende que apesar disso nós continuamos no mundo. No versículo 15 você aprende que nós não fomos retirados dele por enquanto. Por enquanto. E por que então é assim? No presente momento, nós estamos no mundo, não simplesmente porque nós não temos outra saída, mas porque nós fomos enviados ao mundo como embaixadores e mensageiros do nosso Mestre. Amém. O objetivo, então, da missão de toda e qualquer igreja inclui a glorificação do nome de Deus, obviamente, entre as nações, mas isso tudo está embutido no fato inegável que Deus ama os seus que estão no mundo, por isso Ele precisa, ou Ele quis,
que nós estivéssemos envolvidos nessa missão, por amor aos seus. No momento que nós glorificamos a Deus, nós glorificamos a Deus também pregando o Evangelho em unidade. Então nós não devemos nos esquecer da evangelização do mundo. E essa é uma preocupação que nós temos que ter. Eu falei isso como pastor de uma congregação também. Nós temos que deixar isso em mente, para nos incomodar a continuar a missão. Porque parece que quanto mais confortáveis nós ficamos, parece que mais tranquilos nós ficamos quanto a isso. Então, o mote da igreja tem que ser observar esta missão. Quanto mais o Senhor enviar, nós vamos continuar trabalhando para que Ele envie mais. E nós vamos então fazer isso pedindo que o Senhor envie mais, que o Senhor nos use, ao ponto de, quando Mangabas não caber mais as pessoas, ou Mussurunga, ou Lauro de Freitas, nós tenhamos que fazer alguma coisa. Nós não cheguemos ao estar dizendo, ok, estamos tranquilos, organizamos a nossa congregação, agora ela é uma igreja, a gente está tranquilo. Não. A missão não para. Não para. Eu falo isso para os irmãos de Mussurunga. Eu peço muito a Deus, eu queria ter o privilégio de organizar aquela igreja, para ter o privilégio de, a partir dela, organizar outra. E essa outra aprenda a organizar mais outra e a gente continue o trabalho. Eu até brinco lá com o Leônidas, ele fica falando, eu vou embora para Euclides da Cunha. Eu falo, espera organizar a igreja, e aí depois você vai para Euclides da Cunha, que não tem igreja presbiteriana, e a gente planta uma. Essa foi a missão que ele nos deu. Ele diz isso de forma bem clara. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, você deveria guardar esse versículo para os momentos mais difíceis da sua vida. Você se lembrar assim, quando você estiver lá choroso, pensando, sofrendo, lembrar que um dia, lá atrás, Jesus estava orando por você e deixou pessoas do mundo com a disposição de pregar o Evangelho, para que você fosse alcançado pela pregação do Evangelho, para que a partir de agora você também alcance outro. E essa é a delícia do Evangelho. Alguns irmãos sabem, outros não, como o pastor já tem contado várias vezes, eu conto de novo também. O pastor Elcio trabalhou em Cafarnaum, na época nem pastor ainda, como missionário, e eles plantando a igreja de Cafarnaum foram plantar também um trabalho em Mumbu do Morro. E é lá em Mumbu do Morro que minha mãe chega na igreja, no trabalho do pastor Elcio, comigo no colo, e se dá a conversão da minha mãe. Depois a gente se muda para Cafarnaum, o pastor Elcio também tem o trabalho em Cafarnaum, o pastor Elcio vai para o seminário, volta para Cafarnaum, depois vai para Eunápolis, vai parar em Lauro de Freitas, eu vou embora para São Paulo. E Deus, que Jesus, ao dar a missão para a igreja, fez com que homens como Elcio e Juscelino pregassem o Evangelho em nossa cidade, e a minha mãe fosse alcançada, me ensinasse o caminho do Senhor. Então, para que perseverasse nisso, Deus me chama e agora trabalho lado a lado com Ele. Glória a Deus. Alguém diz assim, que coincidência? Não, nunca foi. É a missão do Senhor e o amor que o Senhor tem por sua igreja que faz com que as nossas histórias sejam plenamente marcantes. Minha mãe certamente não imaginaria, nem o senhor, que isso poderia acontecer, não é? Nem eu, porque quando eu falava que eu ia ser pastor, eu falava Deus me livre. Eu falava isso. E agora experimento da própria Escritura, dizendo ao meu e ao seu coração, a missão não para. Se Deus nos chamou, nós vamos ter que continuar. E é assim que uma igreja unida cresce, cumprindo a sua missão. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Se é por intermédio da palavra, é preciso que alguém pregue. A igreja unida cumpre a sua missão.
E por fim, como a igreja vive unidade? Guardados o nome de Deus, santificados na verdade que é a palavra, cumprindo sua missão. E por fim, sendo aperfeiçoada por Deus. Veja, ele guarda, ele santifica, ele dá uma missão, mas nós não somos perfeitos. Então ele nos aperfeiçoa. E é assim que o Senhor ora a favor da própria unidade da igreja. Versículo 21, o Senhor diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Veja que ele está tratando da missão e da unidade. Eu neles e tu em mim. E aí ele diz: qual é o propósito de tudo isso? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Fica claro para nós que essa unidade não seria construída pelos discípulos, porque a oração não aponta para isso. Jesus ora para que eles e nós sejamos aperfeiçoados na unidade, não para criar a unidade, mas para o amadurecimento dentro dela. Nós não criamos essa unidade. O termo utilizado aqui foi aperfeiçoados, e a forma como foi escrita no texto grego tem primeiro a ideia de um estado permanente com algo resultado final. E ela está no que a gente chama de voz passiva. E quando nós encontramos uma palavra nessa voz do texto grego, ela está dizendo que a ação não vem de nós, ela vem de fora de nós. Então quando Jesus diz assim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, ele está dizendo que é o próprio Deus quem nos aperfeiçoa. A unidade da igreja será mantida a despeito de nós. A nossa disposição como igreja do Senhor, vivenciando aqui debaixo dessa proteção, faz com que nós sejamos amadurecidos, aperfeiçoados. Isso significa que, por ser aperfeiçoado, significa que sim, dentro do corpo da igreja, nós vamos encontrar dificuldades. E como que nós vamos vencer essas dificuldades? Criando panelinhas, chamando irmãos para falar mal uns dos outros escondidos. Não é assim. Nunca foi, nunca será e nem deve ser. Ele mostra que é olhando para quem ele é como pai e que a igreja, a noiva, é como noivo. Por isso você está vendo que o exemplo não são aqui as nossas ideias, e sim a união que é proveniente do próprio Deus como um exemplo. 24, olha de novo. 23, olha de novo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A ação é dele em nós, e nós aprendemos, não é como eu gostaria que fosse. Como é que eu vou ser aperfeiçoado? Como eu vou amadurecer? Olhando para o que ele é com Pai. Eles são assim. E a igreja vai ser aperfeiçoada assim. E nós, porque somos pecadores, diferentemente de Jesus, às vezes isso dói, né? Às vezes incomoda estar tão próximo. Experimente estar no calor daqueles bem forte, alguém se esfregando em você. Não dá agonia?
Nós vamos viver em unidade, não olhando para essas coisas, mas sim olhando para a unidade dele. Então, aqui a analogia é com a unidade essencial que existe entre o pai e o filho, e também a unidade entre o filho e o povo pelo qual ele está orando. E assim, o Dr. Barton Jones diz que essa unidade pode ser vivida devido à sua essência, por aqueles que são regenerados ou nascidos de novo, pois não se trata de amizade ou união, mas de algo profundo, tão profundo que é semelhante a um elo familiar. Algumas pessoas às vezes até dizem assim: na igreja eu encontrei uma família. Parece que encontrei uma família. Você encontrou de fato uma família, porque essa é a forma com que o Senhor une o seu povo. Você sabe, família não se pode escolher para nascer, não é? Nós nascemos em uma determinada família. E embora que discordemos de seus membros e situações, nós não podemos nos libertar de tal parentesco. E você acha que isso é diferente na igreja? Nós fomos adotados, nós somos uma família, e não foi porque nós escolhemos, foi porque Ele nos atraiu para sermos parte dessa família. Isso significa que na unidade a igreja não está perfeita, mas ela é aperfeiçoada, ela amadurece, ela cresce, porque o Senhor Jesus intercedeu por isso. Como uma igreja vive unidade, guardados no nome de Deus, nós vimos em primeiro lugar. É preciso, irmãos, um relacionamento sério com Deus. Para esta congregação, para a nossa igreja, para os demais, é necessário um relacionamento sério. Você quer estar protegido? Você quer de fato ser guardado no nome de Deus? Não se faz isso distante do corpo. E não se faz isso também de forma relapsa com sua vida espiritual. É proximidade, intimidade. É assim que alguém é guardado, é próximo. E o Senhor Jesus orou: esteja guardado, esteja próximo, não se distancie. E se por acaso aconteceu, Jesus guarda-nos. Para ser guardados, nós temos que estar próximos. Se por acaso o seu coração está se esfriando, você tem se afastado, você tem percebido isso, a palavra é: volte. Tenha uma intimidade real com Deus. Seja verdadeiramente guardado. Mas pastor, eu até tento, mas eu ainda fracasso muito. Aí você lembra do segundo pedido dele: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como viver em unidade? Santificados na verdade, que é a palavra. Tenha um compromisso genuíno, não só com o que você entende ser Deus ou Jesus Cristo ou ser parte de uma igreja. É um compromisso genuíno com a palavra. É assim que nós seremos santificados. Eu não sou perfeito, pastor Elcio não é, nenhum de vocês são. Mas nós, quando regenerados, quando temos uma nova vida, nós somos, irmãos, dotados de uma bênção de ter um Espírito Santo reinando em nossos corações, ao ponto de que quando nós errarmos, Ele nos incomode. E quando nós insistirmos por sermos filhos dele, Ele nos disciplina. Porque o que Ele quer é que nós sejamos santificados na verdade. Então ame a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, certamente você vai errar bem menos. Certamente você vai acertar mais o alvo. Certamente quando os pensamentos vierem em sua mente pecaminosos, você vai se lembrar da palavra de Deus corrigindo o seu coração. Você acha que quando Davi foi confrontado por Natã, o que invadiu o coração dele não foi tudo que era proveniente, porque ele conhecia de Deus ao ponto
dele implorar, dizendo: restitui-me a alegria da salvação. Ele sabia o que era salvação. Ele sabia o que era pecar contra Deus. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Compromisso com a palavra de Cristo. Como a igreja vive unidade, cumprindo a missão. E aqui, irmãos, é preciso que a gente aprenda a ir além das nossas quatro paredes. Mas quando a gente fala ir além das nossas quatro paredes, as pessoas às vezes acham que a missão é então dizer: vamos fazer sempre um impacto evangelismo, vamos comprar milhares de panfletos, e aí parece que nós estamos imbuídos em uma evangelização que se caracteriza dessa forma, e aí nós estamos mostrando, as pessoas veem, aquela igreja evangeliza, porque ela sai distribuindo folhetos. Essa é uma parte. Não existe método melhor do que você se relacionar diariamente. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Então, por que você está no mundo? Para cumprir uma missão. O restante das benesses que você tem, às vezes você tem uma vida mais tranquila, você está estudando para poder conseguir um bom emprego, alguns vão ter uma bela... Isso tudo são só as benesses que estão por aí correndo. Porque tudo isso passa. Você está numa missão. Então talvez você pense assim: eu não sei como fazer isso, pastor, como é que eu faço? Ué, você não tem parentes, você não tem vizinhos? Os mais jovens aí, para não dizer que eu assisto também, as jovens sentam lá e falam dos doramas, né? Dá para falar o quanto nós amamos a Cristo. E alguém vai falar: ué, dá para você testemunhar quando você está lá resmungando com sua vizinha, falando de um monte de dificuldades que você tem. Você não para só lá nas dificuldades e deixa lá sua vizinha dizer: que mulher triste, ou que vida sofrida. Você fala das suas dificuldades e diz: vizinha, mas sabe por quê eu não desisto da minha vida, mesmo com tudo isso aqui? Porque eu tenho Jesus que me salvou, e é isso que ainda está me mantendo em pé. E você vai abrir oportunidades para que você fale para a sua vizinha. É quando seu colega de trabalho lhe fizer uma proposta para que você faça algo errado, você não diga: não posso, porque eu vou ser demitido. Sua preocupação não deveria ser demitido. Sua preocupação deveria ser: eu não posso, porque eu tenho um caráter no Cristo. A sua palavra me ensinou assim. Irmãos, há um monte de oportunidades. Você pode falar com seus vizinhos, você pode fazer um culto no lar, você pode reunir a sua família para orar juntos, para interceder. Você aproveita as oportunidades por estar no mundo. E aí sim, quando você tiver também atividades programadas, desenhadas, como um impacto evangelístico, como uma ação em um bairro, você também está incluído nessa missão e você diz: eu vou também, eu visto essa camisa. Mas não é para você fazer apenas quando ocorre isso, é no seu dia a dia. Cumprindo a missão e aperfeiçoados por Deus. E ser aperfeiçoado, então, é preciso entender que não são as nossas ideias que geram a unidade. A unidade da igreja é proveniente de Deus. Ela já existe. Então, o nosso cuidado é para que nós preservemos o que Ele nos ensinou por meio da Sua palavra, e assim, dia após dia, nós iremos amadurecer e sermos aperfeiçoados na unidade. Minha oração é para que Deus nos mantenha, então, unidos como um povo de Deus. Que a congregação do Parque das Mangaras reflita transborde essa unidade, guardados no nome de Deus, santificados na palavra. Que essa igreja também seja aperfeiçoada por Deus, e que ela jamais deixe de cumprir a sua missão. Até o retorno glorioso do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude. Amém. E nos abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos.